Então seja bem-vindo você que acaba de acessar o canal. E hoje é um dia muito importante, porque hoje é de fato a inauguração deste canal. Embora vocês já perceberam que eu coloquei um conteúdo anterior a este, mas era de fase experimental. Inclusive foi um testemunho de um irmão sobre o Novembro Azul. Mas hoje de fato eu estou inaugurando o canal. Esse canal foi criado já há bastante tempo, mas eu vi que não estava bastante maduro, né, para de fato expor e colocar conteúdos. E nada é por acaso. Este ano aqui na Grande Recife, mas também no Brasil, na América Latina e por que não dizer no mundo, estamos celebrando 100 anos de Paulo Freire. E eu dou boas-vindas a você e também a Margarida Freire, porque esse sobrenome já denuncia alguma coisa, né, que daqui a pouco eu vou dizer. Então, nossa conversa vai ser uma conversa muito livre, muito aberta, sobre o Paulo Freire. E eu vou fazer uma pequena introdução aqui, quem foi este homem, e depois apresentar a nossa convidada deste dia, né? Dessa inauguração, desta festa de abertura do nosso canal. Então, o Paulo Freire, ele é o patrono da educação brasileira. O educador pernambucano que procurou revolucionar a pedagogia por onde passou, ao refletir sobre a construção de uma escola democrática e uma nova abordagem na relação entre educador e educando, que colocava como base do aprendizado a troca horizontal de saberes e experiências. Freire tornou-se referência mundial na educação, por sua teoria do conhecimento, sua referência ética, priorizando sempre o diálogo e o afeto. Estamos celebrando 100 anos de Paulo Freire e ele continua a nos pedir: construamos um mundo menos frio, mais justo, menos malvado e menos difícil de amar. É nesse contexto que está aqui Margarida Freire, sobrinha do Paulo Freire, mas antes disso ela é mulher, ela é mãe, é avó, é tia e uma grande educadora também, né? Não podia deixar por fora. Ela trabalhou, né, como professora na Universidade Federal de Alagoas, na área de nutrição. Agora está no gozo da aposentadoria. E aí, já que não tem mais assim, compromissos assim, direto com a universidade, se dedica agora às práticas naturais e complementares nesse mundo mais holístico, né? Vendo o mundo como um todo. Então, Margarida, é uma alegria tê-la aqui. Sobretudo inaugurando o nosso canal. Então, para começar a nossa conversa, eu vou só fazer algumas perguntas e provocação, tá certo? Para gerar assim esse diálogo. Quem foi Paulo Freire, Margarida Freire? E eu sempre digo assim, quando eu faço essa pergunta de um personagem tipo Paulo Freire, então me vem assim dois sentimentos. O que é que vai vir dessa resposta? Primeiro, dentro do que eu falei agora, né, da ficha do Paulo Freire, você pode dizer, não é isso tudo não, mas também pode dizer, Luiz, você cometeu uma injustiça, é mais do que isso. Então, o seu olhar de Paulo Freire não como o pedagogo, como o grande teórico e prático ao mesmo tempo, visto por documentário, visto por livros, por artigos, mas com um olhar familiar, né? Por esse vínculo sanguíneo. Quem é Paulo Freire? Paulo Freire, para mim, eu acho que a palavra que mais resume essa pessoa é a amorosidade. E a minha experiência com ele, com esse tio querido, foi de criança, né? Realmente, infelizmente, eu não tive a oportunidade de conviver mais tempo, né? E como criança, eu tenho essa lembrança. E o Paulo foi aquele que queria estar congregando a família. Ele queria sempre estar com a família junto. Os primos, os filhos, os sobrinhos todos, éramos 16 sobrinhos, né? Entre os filhos do meu pai e do irmão dele. E a primeira televisão em Recife foi ele comprou. Na família toda
a primeira foi ele. Então ele queria que tivesse todo mundo por lá, né? Então a gente passava e aquele bando de menino para a casa dele, sentava lá no chão e assistia os programas, né? E a gente sentia esse calor afetuoso, esse amor que ele tinha com a família, com todos, né? Então, para mim, em termos de sentimento, é essa amorosidade, que posso resumir, né? Muito bem. Olha, Paulo Freire sempre priorizou nos processos pedagógicos o diálogo e o afeto. Esses dois elementos estiveram presentes no ambiente familiar. É um reflexo daquilo que ele sempre provocou na gente. Com certeza, com certeza. Uma coisa que ele era coerente, né? Então, o que ele dizia, ele fazia. E eu lembro que com a família, com as filhas, né? Os filhos, são 5 filhos, ele tinha um diálogo era tão afetuoso e ao mesmo tempo a autoridade dele era mais com o olhar, né? Ele olhava e não precisava dizer mais nada, os filhos obedeciam, né? Era no afeto e só o olhar dele falava, né? O que ele queria dizer, né? Então tinha realmente isso muito presente, sempre na vida dele. Paulo Freire era uma pessoa indignada. Isso eu não cheguei a conhecê-lo, embora ele tenha dado aulas, né, no nosso instituto, em Serra Redonda, mas os seus escritos, o seu modo de pensar, de agir, era de uma pessoa indignada, não conformada com a realidade, e sobretudo a realidade educacional, né? Mas assim, e não só com isso, mas também com qualquer tipo de injustiça. Como ele lidava indignação, diálogo e afeto? Você tem algum exemplo, alguma atitude dele nesse sentido? Que eu lembre das conversas, né, que ele tinha quando ia lá em casa, que a mãe dele, a minha avó, morava lá, e ele ia conversar, né, com a gente, e eu lembro que ele dizia assim, lá no quartel, né, um general, não sei, foi convidar ele para fazer um trabalho de educação, de alfabetização, né, com os soldados. E ele chegou para o general e disse assim, olha, foi por isso, general, que eu fui, vocês me prenderam, me exilaram, né? Foi por essa educação, esse trabalho que eu fiz, que eu fui preso. Então ele falava de uma forma, né, tão tranquila. Ele era uma pessoa indignada, mas de uma forma muito suave, né, de uma forma muito simples. Ele dizia o que ele queria. Então, se alguém era contra ele e falava alguma coisa contra a pessoa dele, ele nunca dizia nada. Ele chamava a pessoa e dizia, olha, eu quero que você me diga que provas você tem, o que é que você não concorda comigo. Então ele era assim, de dialogar, né? Mesmo que fossem contra ele queria o diálogo, queria que a pessoa apresentasse as razões, né? Então era uma pessoa desse tipo, né? Que ela tolerante, né? Outra palavra, né? Que exprime, né? Essa tolerância, essa amabilidade, tolerância e amorosidade. Paulo Freire é seu tio, e normalmente quando um membro da família parte, um pai de família, ele deixa sempre uma herança. É claro que a herança que eu vou te pedir para você relatar agora não se trata da herança material, dos bens, né, dos imóveis, né? Mas que herança o Paulo Freire, ao partir 100 anos, né, já de história, um pouco, claro, que não tá com 100 anos que ele partiu, né, para o plano da eternidade. Mas que heranças, que legado Paulo Freire deixou para a família e deixa para a grande família, para a humanidade. Eu acho que a herança maior dele é essa questão da amorosidade, da tolerância, né, e desse ato de escutar. Eu lembro, eu posso dizer um fato. Pode, à vontade.
lá na universidade, ele foi ser paraninfo de uma turma de medicina. E eu lembro que ele dizia assim, a reitora, quando acabou, né, toda a solenidade, ele pediu para que ele saísse pelas portas do fundo, não saísse pela frente, porque ele tinha naquela cidade, que é Maceió, uma ligação muito afetiva, então ele queria estar com uma sobrinha dele, né? Então me pediu para ir para um local, um restaurante que tivesse só comida regional, né? Então levei ele para um restaurante e lá ele conversando comigo, ele falava da relação com meu pai, né? Meu pai era mais velho do que ele, já tinha falecido. Então ele dizia da alegria que era ter um encontro com ele. Então ele falava da Elza, né? Da tia Elza, que já tinha falecido também. Então, recordações, lembranças e sempre envolvendo família, né? Então ele tinha essa questão da família como um bem maior. Isso eu acho que é um legado também, né? De você valorizar a família, o diálogo, o afeto, o amor um pelo outro, né? Eu acho que isso foi uma constante na vida dele. Paulo Freire escreveu, entre tantas obras, né, sem contar com os artigos, muitos livros. 2 ficaram bem mais famosos, inclusive este de 68, que tem a minha idade, 53 anos, A Pedagogia do Oprimido. Se ele escreveu, tornou-se célebre por causa dessa obra, hein? E em 92, já no exílio no Chile, ele escreveu A Pedagogia da Esperança. Diante desses tempos que a gente está passando, Margarida, de tanta intolerância, a fome que parece que tinha recuado um pouco, retoma com todo o fervor, desemprego, quer dizer, a situação de opressão parece que tenta nos sufocar e tirar de nós a esperança. Diante desses 2 livros, Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Esperança, que livro Paulo Freire nos recomendaria a ler neste momento histórico? Eu ainda era criança, eu acho que perto da adolescência. Ele chegou na minha casa, conversando com a família, e ele falou isso. Eu digo às pessoas, quem não leu Pedagogia do Oprimido, não leia mais. Então, o novo livro é Pedagogia da Esperança, porque o que eu escrevi, algumas coisas eu não escreveria mais. Então, eu recomendo às pessoas sempre que dizem que não leu a Pedagogia do Oprimido, e leia agora a Pedagogia da Esperança. É lá que ele elabora, né, o termo, né? Esperança, não no sentido de esperar, mas de esperançar, né? Exato. De esperançar. Então, Margarida, foi uma alegria muito grande ter você comigo neste momento. Uma coisa muito nova para mim e para muita gente também. Mas que palavras finais você diria para quem nos escuta neste momento, quem nos vê através desse canal? Diante do momento que a gente vive hoje, de tanto sofrimento, de tanta tristeza, tanto terror, né? Porque a gente está vivendo num mundo de terror, né? Então eu fico com essa palavra dele, esperançar, né? Eu acho que é isso que falta, a gente esperar, mais nativa, né? Fazendo coisas, sem revoltas, mas agindo, sempre agindo, pensando no melhor e fazendo o melhor que a gente tem, que a gente possa dar de coração, né? Então era isso. Margarida, muito obrigado. Eu agradeço de coração a você que nos acompanhou através do canal. Pode se inscrever, comentar, dar seu like, que vem mais conteúdo pela frente. Então, um grande abraço e um beijo no coração de cada um e de cada uma. Obrigada também.